Meu grupo ficou com o tema o período regencial. Eu vou falar o que foi o período regencial. Na história do Brasil, o chamado período regencial foi o intervalo de 9 anos entre o fim do Primeiro Império, comandado por Dom Pedro I, e o início do Segundo Império, com a subida ao trono de Dom Pedro II. O Primeiro Império teve o fim em 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdicou do seu trono em favor de seu filho, então com 7 anos de idade. Como o sucessor era ainda criança, a Constituição de 1824, em seu capítulo 5, ordenava que o comando do império fosse delegado a uma regência até que a maioridade fosse completada. Valendo ressaltar que a maioridade prevista pelo artigo 121 da referida Constituição era de 18 anos completo. Meu nome é Arnaldo Neto e eu vou falar sobre o período regencial. O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, o sucessor naturalmente era seu filho, Pedro de Alcântara. Porém, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, não poderia ser coroado imperador do Brasil até que completasse a maioridade, que só seria alcançada quando Pedro obtivesse 18 anos. Assim, a saída legal e existente que constava na Constituição de 1824 era de fazer um período de transição em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado para 1840 por meio de um golpe parlamentar, conhecido como golpe da maioridade. Bom, o período regencial teve uma duração razoavelmente curta, que foi apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possui 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Esses 4 períodos foram o da Regência Trina Provisória em 1831, Regência Trina Permanente, que foi de 1831 até 1834, a Regência Una de Feijó, de 1835 até 1837, e a Regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Eu sou o aluno Antônio Henrique e vou falar um pouco sobre a política no período regencial. O período regencial ficou marcado pela intensa movimentação política que acontecia no país. O debate político nesse período foi bastante acalorado e girava em torno de 3 grupos políticos. No caso do período regencial, os principais grupos políticos eram liberais moderadores, que em geral eram monarquistas que defendiam a limitação do poder do imperador, defendiam a monarquia constitucional no país e tinha como Padre Feijó o seu maior representante. Os liberais exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, de ampliar a autonomia das províncias brasileiras. Alguns dos estados eram defensores da República, e o nome mais influente desse grupo foi Cipriano Barata. Os restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro, e tinham nos irmãos Andrada, José Bonifácio era um deles, seus maiores expoentes. Ao longo desse período regencial, esses grupos foram convertendo-se nos 2 partidos que centralizaram a política durante o segundo reinado, que era o Partido Liberal, surgiu na mescla dos liberais moderados com os exaltados, e o Partido Conservador, que surgiu na mescla dos liberais moderados com os restaurados. Meu nome é Anderson, sou do terceiro ano de redes e vou falar sobre as revoltas. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essa revolta envolvia insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além da disputa política locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram
a da cabanagem, rebelião que aconteceu no Grão-Pará entre 1835 e 1840 em razão da insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade e por disputas políticas locais. A da Balaiada, rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1838 e 1841 e foi resultado de disputas políticas locais. A Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista que desejava implantar uma república na Bahia. Aconteceu entre 1837 e 1838. Revolta do Malês foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. E Revolta dos Farrapos foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845. Podemos afirmar que o período regencial terminou com a coroação de Dom Pedro II, sendo que ele abrangeu quase 10 anos desde 1831 até 1840. Dom Pedro II foi coroado em 1841, ainda aos seus 15 anos de idade. A coroação foi feita às pressas, por assim dizer, pois a figura dos regentes, por mais que tenham sido importantes para manterem o Brasil unido, já não era suficiente, ainda que as revoltas tivessem sido suprimidas. A população e os grupos políticos demandavam autoridade real, que ocorreu com o fim do período regencial.